Hora de fechar o vídeo para contar que tem zagueiro da seleção brasileira, titular absoluto, sonhando em jogar pelo Corinthians. E eu me refiro a Gabriel Magalhães, atleta de 28 anos de idade, do Arsenal e da seleção. Gabriel é tão apaixonado pelo Corinthians que ele bate nessa tecla com a esposa dele de que um dia vai defender o clube do seu coração. Dá uma olhada na frase da esposa do Gabriel Magalhães, a Gabriele Figueiredo. Ele é muito corintiano, alucinado, louco. Tem roupa da Gaviões, toalha de banho, coisas que ele vai ganhando e guardando para usar. Até minha filha usa às vezes e ele insiste para que ela aprenda a gostar do Corinthians. Segundo a Gabriele, vai acontecer de o Gabriel Magalhães jogar no seu time do coração. A questão é quando. O contrato atual com o Arsenal é longo e ele está avaliado em incríveis 75 milhões de euros. O Gabriel Magalhães é hoje um dos zagueiros mais valiosos do mercado do futebol mundial. Está completamente descartada a chance de o Gabriel Magalhães voltar tão cedo ao Brasil. Não lhe falta mercado e seu salário gira na casa dos 4 milhões de reais por mês. Mas, a julgar por toda essa dedicação e carinho que ele tem pelo timão, parece ser uma questão de tempo e de oportunidade. Talvez no fim do contrato do Arsenal, talvez daqui a 4 ou 5 anos, e o Corinthians deve ganhar de presente um ótimo reforço por conta dessa relação de amor pelo clube. Situação meio parecida do Roberto Firmino. A grande diferença é que o Firmino mais veterano e cujo contrato se encerra no Al-Sadd em junho do ano que vem, a chance de o Firmino virar reforço corintiano já na próxima temporada é bem real. E você, gostaria do Gabriel Magalhães? O que você pensa sobre Firmino? Já usa o espaço para comentar. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Vamos falar sobre o Corinthians? O Corinthians conseguiu, na semana passada, a quitação do transfer ban, aquele problema que tinha... A quitação do transfer ban. Conseguiu a quitação da dívida que tinha com o Tadieres, uma operação de quase 40 milhões de reais, evitando assim mais um transfer ban. Mas os salários em carteira dos jogadores ainda não foi pago, referente ao mês passado. A tendência é que isso seja solucionado o mais breve possível. Tá bom, Leonor? Obrigado. O Gabriel Vargas, Nicola, fala mais do Corinthians, meu mano. Bom, já expliquei sobre a situação do Garro. Deixa eu falar sobre reforços. A chance de contratação do Corinthians para julho é pequena, tá? Vocês não devem esperar por grandes movimentos. Tudo por causa da enorme crise financeira e da necessidade de venda de atletas. O Corinthians estima precisar de mais ou menos 25 milhões de euros em negócios na metade do ano, tá? O André seria uma alternativa, embora ainda não exista proposta. O Bidon é sempre uma possibilidade. Sobre Memphis Depay, consultei uma pessoa do Corinthians hoje pela manhã e perguntei aí, o Memphis já respondeu a vocês? E a resposta foi não. O Corinthians havia feito uma proposta ao Memphis 2 semanas atrás. Essa proposta com um importante um importante decréscimo no salário e acabando com todos os bônus. Não houve resposta e a expectativa no Corinthians é de que essa resposta, quando vier, ela venha acompanhada de cifras e valores bem diferentes, tá? Memphis, que nas 2 partidas que disputou na Copa do Mundo, até aqui, as 2 na condição de reserva, ele jogou 39 minutos. Pouquinho mais do jogo contra a Suécia, pouquinho menos no jogo contra o Japão, ao contrário, um pouquinho mais no jogo contra o Japão. Vamos trazer os números direitinho. Ó, o Memphis tem 38 minutos em campo, foram 20 minutos contra o Japão e 18 contra a Suécia. Contra o Japão ele não participa de gol, contra a Suécia uma assistência, tá bom? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assuntos não faltam em relação ao Coringão. E eu quero já começar falando de Yuri Alberto. Por quê? O Corinthians recebeu uma nova procura do Zenit e intermediários estão dizendo ao Corinthians que o Zenit tem uma proposta e quer vender o Yuri Alberto. O Zenit não é o dono dos direitos federativos do Yuri Alberto, mas é dono de 50% dos direitos econômicos do jogador. E por isso o interesse, né, do Zenit em querer comprar a parte do Corinthians, os 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto que pertence ao Corinthians. Por quê? Muita gente achou que, né, eles estavam tentando só por conta, né, que queriam se reforçar com o Yuri Alberto como centroavante. Não é isso. O Yuri Alberto pode até ir para lá, né, atuar lá como centroavante, mas o Zenit, né, junto com o André Cury, eles têm um clube interessado no Yuri Alberto. Então eles querem comprar a parte do Corinthians para vender o Yuri Alberto. E aí o Corinthians, né, alegou que quer 20 milhões de euros.
E o Corinthians disse o seguinte: se vocês têm uma proposta, vendam ele, seja por 60, por 50, por 40, mas me dá os meus 20. E o Zenit está tentando convencer o Corinthians a baixar essa pedida. Então o Zenit tem, né, uma carta na manga, um clube interessado. O André Cury poderia levar isso ao Corinthians, mas não levou, né? Enfim, entre eles, né, é uma loucura esse trio, né? Corinthians, Yuri, André Cury, né? André Cury e também aí o Zenit, né? Enfim, vamos aguardar. Se o Corinthians baixar, pode vender. Se não, né, por enquanto o Yuri Alberto ainda é jogador do Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo, vamos seguir falando muito do Coringão. Olha só, o presidente Osmar Stabile, né, e a diretoria do Corinthians alegam nos bastidores que já conseguiu a grana para pagar os salários dos jogadores na reapresentação na próxima quarta-feira, dia 24. O elenco corintiano se reapresenta e os salários já devem estar pagos até lá. Pelo menos é a promessa da diretoria. Eles alegam que já arrumaram a grana, que não vai ter problema e que até quarta-feira, ou no mais tardar até o final de semana, o Corinthians resolve aí todas as pendências com o elenco. O Corinthians deve direitos de imagem aos jogadores e também a comissão técnica, tá bom? Vamos aguardar, a confiança é total, né, que os salários vão ser pagos e depois o Corinthians parte para cima da questão envolvendo o José Martínez, já que o Corinthians sofreu já um transfer ban por conta, né, do Philadelphia Union, né, na compra de José Martínez ainda lá em 2024, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo e diga se você confia que o Corinthians vai pagar os jogadores essa semana. Vamos para cima. Olha só, o Corinthians tem propostas pelo André? Ainda não, mas começaram a surgir sondagens pelo André, entre elas do Fenerbahçe. O Fenerbahçe não fez a proposta oficial, mas consultou o Corinthians se há o interesse de vender e perguntando quanto que o Corinthians, né, gostaria de receber pelo jogador. Mas me falaram que não é só o Fenerbahçe e que pintaram aí mais duas ofertas, né, ou duas sondagens. Não vou falar ofertas ainda, sondagem é o termo mais correto, porque não pintou a proposta oficial. Então começou o André de todos os jogadores é o jogador mais procurado até agora, porque do Yuri houve essa procura, mas é do Zenit, a gente não sabe que clube estaria interessado, não houve ainda pelo Bidon, não houve ainda outra proposta pelo Hugo, nem pelo Mateuzinho. Agora pelo André começou a chover aí algumas sondagens. Não é proposta também ainda, mas são sondagens, inclusive essa que estourou, né, hoje na imprensa turca, né, do Fenerbahçe. Vamos aguardar. O Corinthians quer 25 milhões de euros pelo André. Vamos ver se o Corinthians consegue. E claro, né, 20 milhões de euros talvez o Corinthians negocie. Né? O Corinthians mudou muito o pensamento em relação ao André, aquela recusa, né, da proposta do Milan. Tá, vamos esperar, mas enfim, as coisas estão avançando porque começaram as sondagens. E aí o André tem tudo para deixar o Corinthians nessa janela do meio do ano. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos falar de Memphis Depay agora. O Memphis disputa a Copa do Mundo 2026 pela seleção da Holanda, não é titular, né, na seleção holandesa, que está correndo bem sem ele, inclusive. Entrou no finalzinho da partida, né, do último jogo da Holanda, fez gol, enfim, né, jogo goleada da Holanda contra a Suécia, fez gol não, desculpa, deu assistência para o último gol da Holanda. Mas o que importa é aqui no Brasil, né? O que aconteceu de curioso é que o contrato do Memphis Depay não aparece mais nos sistemas de Federação Paulista de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Isso porque houve um erro, né, que todo mundo já sabe, quando o Corinthians foi inscrever o Memphis Depay em 2024. Na ocasião, o Corinthians inscreveu o jogador com um contrato válido até 20 de junho de 2026. Só que tem um problema, né? O contrato real, né, do Memphis vai até dia 31 de julho de 2026. Então, olha só, isso muda muita coisa. Por quê? 31 de junho de 2026, o contrato dele se encerraria agora, né, no final desse mês, né? Ou melhor, né, desculpa, 20 de junho de 2026, o contrato já teria se encerrado, porque a gente está falando aí, né, hoje é dia 22, né, o contrato teria
se encerrado aí no último sábado. Enfim, agora 31 de julho de 2026, que é o verdadeiro contrato do Memphis, o Memphis ainda teria 3 jogos para fazer pelo Corinthians. Remo, né, na volta da Copa do Mundo, Bahia e Atlético Mineiro. Todos esses jogos, né, estariam aí dentro do contrato dele, que termina no dia 31 de julho. Então, 3 jogos, Remo, Bahia e Atlético Paranaense, né? Aliás, o Memphis poderia encerrar o seu vínculo com o Corinthians onde tudo começou, né? Que foi contra o Atlético Paranaense, aquele golaço de falta em 2024, onde tudo começou ali, o Corinthians saindo, né, fugindo ali da zona do rebaixamento e chegando, né, inclusive a classificação para a Libertadores. O que aconteceu? Por que o contrato do Memphis não aparece mais no sistema da Federação Paulista de Futebol e também da CBF? É simples, foi só isso, a questão do erro, né? Só isso não, foi um erro grave, né? Inscreveu o jogador nas competições até 20 de junho e o cara tem contrato até 31 de julho, você está perdendo, né, o atleta ali. O que me falaram é o seguinte, né? O Corinthians simplesmente não foi lá fazer a correção e enviar a documentação correta para que essa inscrição, né, esse cadastro do Memphis aí no sistema da CBF e da Federação Paulista de Futebol seja atualizado. Então, simplesmente é isso que está acontecendo. O Corinthians não foi, não mandou as informações. Dá para dizer que foi de propósito? Não dá para afirmar isso, mas dá para desconfiar, né? Talvez o Corinthians não queira mais o Memphis mesmo, e enfim, simplesmente. Porque, pô, se é o teu jogador que você se interessa tanto, você vai lá rapidinho e faz isso. Então, eu estou trazendo essa informação no Blend para vocês, que é importante. O Corinthians não enviou a documentação, foi só por isso que o contrato dele venceu no dia 20 com o contrato errado, né? Ou, desculpa, com a inscrição errada, porque o contrato vai até 31 de julho. Agora eu pergunto para você, se o Corinthians não enviou, acabou a trajetória do Memphis no Corinthians? É a pergunta que eu vou deixar para vocês. O que vocês acham sobre essa questão envolvendo o Memphis? Ele não joga mais pelo Corinthians ou volta para fazer esses 3 jogos? O Corinthians envia a documentação e ele joga, né? Contra Remo, Bahia e Atlético Paranaense. Eu quero a sua resposta aqui, tá? Porque é bem importante isso, mas estou trazendo uma informação. O Corinthians simplesmente não mandou a documentação para atualizar esse cadastro no sistema da CBF e da Federação Paulista de Futebol. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.